Na sequência da construção do nosso form cliente, nós temos aqui o zQuery, onde é feita uma consulta à tabela cidade, e essa consulta vai ser apresentada por meio de um objeto chamado dblookup combobox id cidade. Para que o dblookup funcione corretamente, a consulta tem que estar ativa. Então, nós vamos nos certificar selecionando no Object Inspector Form Cliente no evento onClose, nós vamos nos certificar de que, ao ser criado o formulário, zcidades .active igual a true. Então, teremos certeza que, ao apresentar o formulário, o zcidade é ativado, ou seja, a consulta é realizada. Vamos codificar, então, as ações salvar e cancelar, que estão relacionadas aos botões salvar e cancelar. A ação cancelar, já fizemos, formCliente.close. A ação salvar, vamos começar a construir agora. Nós sabemos o seguinte, que depois de salvar nós temos que fechar o formulário. Então, já no final do código da ação salvar, eu executar aqui ação cancelar.execute. Já vamos deixar o comando preparado. Normalmente a gente esquece de colocar e tem que voltar aqui depois. Vamos criar uma variável chamada local, chamada comando dml, que vai ser do tipo string. Novamente, a ideia da construção do comando salvar é a seguinte: se o objeto editID estiver vazio, será executado o comando insert. Caso contrário, o comando update. Então vamos fazer um teste aqui. Se o editID.text estiver vazio, será executado o comando insert. Então, a variável comando dml vai receber um insert. Depois a gente completa o comando, senão a variável comando dml vai receber um update. E vamos à construção, tanto do insert como update. Vamos inserir insert into cliente, informando os campos nome e id cidade, sendo que os valores informados serão. Vamos pular a linha aqui, continuar concatenando a nossa string. Nome. Então, o nome tem que ser delimitado por apóstrofo, função quoted.str, do editNome.text. Tudo isso seguido de uma vírgula. E em seguida, o id cidade. O id cidade ele está armazenado na propriedade keyValue do objeto dblookup.combobox. Então, o dblookup.combobox.keyValue. No entanto, essa propriedade armazena um valor inteiro e nós estamos montando uma string, concatenando uma string. Então é necessário converter de inteiro para str o conteúdo de dblookup.combobox na sua propriedade keyValue. E como foi aberto um parênteses aqui no início do values, nós temos que finalizar, fechar o parênteses, fechar o comando insert com um ponto e vírgula e fechar, aqui precisamos colocar um mais, para concatenar, e fechar a construção dessa string toda que está sendo atribuída à variável comando dml. Essa string, essa instrução, ela não será finalizada com ponto e vírgula, porque ela faz parte de um then que tem apenas uma instrução, e logo em seguida o else. Então, aqui não tem ponto e vírgula, caímos no else. Então, update cidade, definindo. E agora nós vamos colocar os campos e os valores que serão definidos. O campo nome da cidade recebe o quoted.str
do editNome.text, uma vírgula, e o campo ID cidade recebe, já vou converter int.str do dblookup combobox id cidade ponto keyValue. Essa string está sendo construída. Esse ponto e vírgula aqui, ele ainda vai lá para o final do comando, mas nós precisamos ainda acrescentar a cláusula where, pois nem todos os registros serão alterados, apenas aquele do ID selecionado. Então, where, abri e fechei parênteses, já vou dar o comando ponto e vírgula para fechar o comando update, encerrar a construção da string e trazer o ponto e vírgula aqui para o fim da instrução de atribuição que está sendo feita. O where vai receber um ID igual, e aí nós precisamos concatenar aqui o conteúdo do editID.text. Dessa forma, tanto o comando insert como o comando update já foram construídos, e nós vamos, antes mesmo de executarmos diretamente no banco de dados os comandos, nós vamos apenas apresentar com o comando dml, showMessage, comando dml, e vamos ver o resultado disso tudo. No entanto, para que a gente possa testar, nós precisamos fazer a chamada lá no form clientes. Então, voltamos ao form clientes, na lista de ações, ação novo. Quando nós formos cadastrar um novo cliente, nós precisamos chamar o form cliente. Então, se o form cliente aponta para new, significa que ele não está instanciado, nós precisamos application.createForm, tform cliente, form cliente. E esse form cliente vai ser apresentado com show modal. Muito bem. Tanto o objeto como a classe não estão sendo reconhecidos, pois estamos na unit clientes e a definição de ambos está na unit cliente. Então, file, use unit cliente. Já reconhecemos, nossa unit já reconheceu a definição. Nós vamos agora inicializar os três objetos de edição do form cliente. Os três são o editID, o editNome e o dblookup combobox id cidade. Então vamos voltar aqui para o id clientes. Na ação novo execute. Então form cliente.editID.text recebe vazio, porque é um novo. Form cliente editNome.text recebe vazio, porque é um novo. E form cliente.dblookup combobox id cidade.keyValue recebe 0. 2 pontos igual. Então, quando acionarmos o comando novo no form clientes, nós instanciamos o objeto form cliente, inicializamos os três objetos de edição e apresentamos no formato show modal. O form cliente vai ser apresentado. Ao clicar no salvar ou no sair, o processamento é executado e voltamos para a form clientes. E aí é necessário atualizar a nossa consulta. Então, zclientes.refresh. E se não cometemos nenhum erro de programação, de codificação, nosso aplicativo já deve estar chamando o form cliente e retornando para clientes. Vamos executar. Ok, cadastro, clientes. E o comando novo, ainda precisamos corrigir, né? Ficou para trás aqui a correção. Comando novo, lá, funcionando. Então, nome,
no máximo 30 caracteres, nome da cidade, Ribeirão Preto, no estado de... desculpe, nome do cliente, Antônio, no estado de... na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Então, ao clicar no botão salvar, nós executaremos, mandaremos para uma SQL, insert into cliente, informando nome e ID cidade. Os valores informados são Antônio e 2. Lembrando que Ribeirão Preto, ID 2. Nosso comando provavelmente está correto. Nós vamos finalizar a codificação do form cliente e executar tanto o insert, depois testaremos também o comando update. Então, voltando ao form clientes, nós vamos finalizar a codificação da ação salvar. Então, a construção dos comandos insert e update já foi feita. E para a execução, nós precisamos de um query, né? Então, vamos adicionar aqui, lá da guia Zeus Access, mais um query. Esse query, zQuery, tem que estar conectado ao zcon. Vamos chamá-lo de zação. E lá na lista de ações, na ação salvar, nós faremos o seguinte: zação.close, zação.sql.clear, limpar qualquer comando anteriormente armazenado na propriedade SQL, zação.sql.add, vamos adicionar o conteúdo da variável comando dml à propriedade SQL do objeto zação e tentar executar zação.exec SQL. Se o comando for executado com sucesso, show message, comando, conteúdo da variável comando dml executado com sucesso. Só vou acrescentar aqui umas mudanças de linha. Comando executado com sucesso. E se algum problema acontecer e o comando não for executado, except show message, erro na execução do comando, acrescenta mudança de linha e o conteúdo da variável comando dml. Todo try except finalizado com end. E nossa ação salvar.execute já está concluída. Nós vamos agora finalizar fazendo a chamada, a codificação da ação alterar. A ação alterar, ela é semelhante à ação novo, então nós vamos copiar e colar. No entanto, antes de alterar, nós precisamos verificar se há algum registro sendo apresentado. Isso nós já fizemos na ação excluir. Então, eu vou aproveitar esse pacotinho de código aqui e vou trazer para cima. Então, se zclientes.recordCount for igual a 0, mensagem lista vazia, exit. Caso contrário, verifique se form cliente está instanciado. Se ele não estiver, se ele aponta para new, não estiver instanciado, criamos o objeto form cliente a partir da classe tFormClient. Agora nós precisamos inicializar, nós vamos alterar. Então nós precisamos inicializar os 3 objetos de edição. O edit ID, ele vai receber zclientes.fieldByName. Preciso especificar o nome do campo aqui e as string. E aí, voltando um pouquinho lá no design do formulário, eu vou ativar os zclientes. E olha, o nome do primeiro campo é ID com I maiúsculo, D minúsculo. Então, no código,
em maiúsculo, D minúsculo. Eu vou copiar esse pedacinho do código aqui e trazer para baixo. O segundo campo é o campo nome. E o terceiro campo a ser informado é o que vai ser armazenado no DBLOOKUP Combo Box, que é o ID cidade, exatamente com essa grafia. Então, só que o ID cidade será armazenado na propriedade keyValue, que é um inteiro. Então, eu preciso ID cidade, exatamente com a mesma grafia, e ao invés de asString, asInteger. O formulário vai ser apresentado no formato modal, e quando ele for fechado, retorna para a form clientes e a consulta zClientes, o query zClientes, ele é atualizado. Vamos executar. Banco de dados, cadastro clientes. Vamos cadastrar. Ainda temos que corrigir aqui, corrigiremos em seguida. Então, Antônio, que mora em Ribeirão Preto. Comando insert executado com sucesso. dbgrid atualizado. Se nós formos lá no IOG e apresentarmos o conteúdo, 2, Antônio, na cidade 2. No entanto, a interface aqui é muito mais agradável. Vamos cadastrar mais um, Maria, que mora em Uberaba, salvar. Então, comando inserido com sucesso. 3, Maria, que mora na cidade 5, Uberaba, Minas Gerais. Lá no IOG a gente vê. Vamos executar agora os comandos, comando alterar. Então, operações, alterar. Então, veja só. O primeiro registro estava selecionado, o ID 2, ele foi transportado para o edit ID. Antônio foi transportado para o edit nome. E o 2 foi transportado para a propriedade keyValue do DBLOOKUP Combo Box. O que é apresentado, na verdade, é o nome barra estado, como nós fizemos toda a preparação, toda a programação. Vamos alterar para Franca. E aconteceu um erro aqui no nosso comando. Erro na execução do comando. Update cidade, set nome igual Antônio, ID cidade igual a 4, where ID igual a 2. Então nós precisamos verificar qual o erro que estamos cometendo aqui. E o erro cometido é, nós estamos trabalhando com a tabela cliente. Então é update cliente, definindo o nome do cliente como Antônio e o ID da cidade do cliente como 4. A alteração não foi concluída, nós vamos finalizar o nosso aplicativo e lá na ação salvar, fazer a correção. Então, update, não cidade, update cliente. E vamos tentar executar novamente. Vamos lá? Então, clientes, vamos alterar a Maria. Mais uma vez, precisamos fazer a correção aqui. Até o final das videoaulas nós corrigiremos. Então, a Maria não mora em Uberaba, o Maria mora em Franca. Comando executado com sucesso. Agora sim, update cliente 7. Nome do cliente recebe Maria. Nome da cidade recebe ID de cidade recebe 4 para o ID do cliente igual a 3. Comando executado com sucesso. Maria agora mora em Franca, no estado de São Paulo. Nosso comando está perfeito. E comando excluir. ID 3 executado, delete from cliente where ID igual a 3, executado com sucesso. A Maria foi excluída. Precisamos apenas fazer aquela pequena correção. Então, lá no form clientes, o nosso problema está no menu de contexto. A ação, o item do pop-up menu alterar, ele está executando a ação excluir, ação alterar. Só essa alteraçãozinha básica aqui nós já corrigimos e aí o nosso formulário já está com o menu de contexto corrigido. Novo, alterar e excluir. Alterou Antônio, Antônio com 2 Os, comando executado com sucesso, Antônio com 2 Os, alterar, feita a correção, Antônio, e finalizamos o aplicativo.
Bem, caro estudante Delphi e MySQL, com as informações que passamos nessas 23 videoaulas, aproximadamente 23 videoaulas, nós temos condições de construir praticamente qualquer tipo de aplicativo manipulando banco de dados MySQL, já com as chaves primárias relacionadas com as chaves estrangeiras. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.